E não deixem de criticar também jogadores do Flamengo. O outro, obviamente, constrói o cenário de demissão do Felipe Luiz. Não temos, porque nós não temos a paciência para nada. Soberba, acomodação, corpo mole. E é possível que ele não tenha a vida muito longa, não. Breve vai cair no Flamengo, né? Deixou o cara dar entrevista coletiva, falar da decisão de domingo, falar do Fla-Flu. O pau quebrou no Flamengo. O Flamengo tem um seríssimo problema. Foi pra cima dentro do vestiário. É inacreditável essa informação. A notícia que foi dada por alguns companheiros de que ele teria dado... O Paquetá fazer isso e ainda teve o Felipe Luiz. Tá ficando bem claro que o Boto em breve vai cair no Flamengo, né? É óbvio que tá havendo agora um processo de fritura do Boto. E eu não digo que ele não mereça não, tá? O Boto errou feio, não foi leal com o Felipe Luiz. Tá fazendo coisas aí nos bastidores do Flamengo que desagradam muita gente. Mas eu só quero deixar uma coisa muito clara. Boto tem que ser criticado e muitas vezes até fritado como tá sendo? Sim. Felipe Luiz mereceu a demissão? Não. Mas eles dois estão sendo aí, né, fritados. O que eu quero deixar bem claro, que não deixem de criticar também jogadores do Flamengo. Porque, inclusive, nessas apurações que estão sendo feitas do Boto, está sendo percebido que muito jogador está fazendo, inclusive, corpo mole para derrubar o diretor de futebol do Flamengo. Tem muito jogador putinho com o diretor de futebol do Flamengo, inclusive por causa de algumas contratações, que chegaram recebendo salários muito altos, às vezes até mais do que jogadores que estavam no elenco. Então, os jogadores não são santos, eu só faço questão de deixar isso claro. O Boto, em breve vai cair. Tá muito nítido isso. Mas que os jogadores não sejam vitimizados, nem tratados como mocinhos nessa história. Porque teve soberba, acomodação, corpo mole, falta de vontade. Mais um, em breve, que deve cair. E que os jogadores sejam muito cobrados, porque todo esse clima começou a acontecer por causa do futebol sem vergonha que o Flamengo está mostrando nesse começo de temporada. Só que não acabou aí não. É inacreditável alguém ter coragem de fazer isso, igual vocês vão ver agora. Mas, evidentemente, a batata dele já está assando, né? É óbvio, né? Mas o Flamengo não deve demiti-lo antes de ter um outro nome. Então isso pode demorar um pouco, até porque o técnico chegou a português, ele contratou. Acho pouco provável que o presidente do clube faça esse movimento agora, de imediato. Embora também tenha sido surpreendente a demissão do Felipe, não depois do Fla-Flu, como era mais plausível caso fosse derrotado, e sim quase uma semana antes, né? Mas há um desgaste evidente dele, com muita gente no CT, esse episódio desgastou bastante, pela forma como comunicou a demissão do Felipe. E é possível que ele não tenha a vida muito longa, não. A não ser que as coisas mudem, que o time comece a vencer, a coisa se acalme. Mas é uma, digamos assim, uma figura não muito querida no ambiente do CT, segundo vários relatos. E há, de fato, um desgaste evidente que agora chegou até no presidente do clube por conta desse ruído, digamos assim, na comunicação. Mas não acredito que ele saia já agora não, porque... não é tão simples assim, né? Você vai encontrar um outro diretor de futebol, vai colocar quem no lugar, não tem outro. Hoje o clube não tem o vice de futebol estatutário, como tinha antes, que poderia assumir. Não existe ninguém ali, pelo que eu vejo assim, com um perfil até para, numa emergência, tocar esse barco. Então, começaram a especular vários nomes, né? É natural que assim seja, mas até que um desses nomes seja procurado e contratado, pode levar um tempo. Então, enquanto isso, ele ganha uma sobrevida. Vamos ver se ele consegue superar esse momento de adversidade, mas é, de fato, um personagem que está bem desgastado. O presidente do clube, né? Pegou mal, né? A notícia que foi dada por alguns companheiros de que ele teria dado, dito para o técnico que não era a favor da demissão. E, na verdade, a demissão foi construída por ele. Ele admitiu isso antes da coletiva do Jardim ontem, né? Que é óbvio, né? Quem fica no CT o dia a dia é ele, não é o presidente do clube. Quem faz os relatos do que acontece no CT... positivos ou negativos, é ele. E aí, claro, mas a decisão do presidente, quem mandou embora foi o presidente, é óbvio isso. E ele até assume isso quando surge aquele áudio vazado de propósito para o Mário Cruz, que é um conselheiro. Inclusive, eu apurei que ele autorizou que o Mário passasse aquele áudio adiante, ou seja, não foi um áudio vazado por trairagem, foi de propósito aquilo ali, para que as pessoas tivessem acesso ao que ele diz ali para o conselheiro do Flamengo. Ou seja, a decisão foi do BAP.
Ele que deu a palavra final. Mas o Boto, obviamente, constrói o cenário de demissão do Felipe Luiz e participa, evidentemente, de todo esse processo. Aliás, frisando sempre uma demissão feita de maneira covarde, absurda, da forma como foi realizada, independentemente dele ter conquistado títulos ou não pelo clube. O que o Felipe Luiz demonstrou em 2025 não dava crédito a ele, não fazia a gente acreditar que ele poderia dar a volta por cima em 2026? Tudo que esse Flamengo jogou no ano passado, uma defesa sólida, um time que tinha um ataque forte, um time muito equilibrado nas duas pontas, um dos melhores desempenhos defensivos da sua história, tudo aquilo ficou para trás e em 2026 o Flamengo não poderia em nenhum momento, com o mesmo comandante, com o mesmo elenco, o elenco que melhorou inclusive, que teve acréscimos, não teve perda significativa, só teve acréscimo. A gente não podia imaginar que com essa galera era possível sair de novo desse mau momento. Nós não tínhamos o ano de 2025 como espelho, como exemplo. Não temos, porque nós não temos a paciência para nada no futebol. Para nada. E a circunstância da demissão, ela é muito ruim também. Acho que o Flamengo, na gestão BAP, o Flamengo tem um seríssimo problema, seríssimo, de lidar com o aspecto humano das decisões. Seríssimo. O Felipe Luiz, quando discutiu a renovação em dezembro, o BAP já foi e ligou para o Leonardo Jardim. E obviamente que o Felipe Luiz soube disso, porque a imprensa soube e o Felipe Luiz soube. O Felipe Luiz, antes do jogo de ontem, o BAP já estava conversando com o Leonardo Jardim. O Felipe Luiz goleia de 8-0. Olha que roteiro. Goleou e foi demitido. Deu a coletiva. Meu Deus do céu, o Flamengo conversou antes com o Leonardo Jardim. A decisão já estava sacramentada. Antes. O Flamengo deixou o cara dar entrevista coletiva, falar da decisão de domingo, falar do Fla-Flu, programar o próximo jogo, projetar o próximo jogo. Aí o Boto vai lá, chama o cara para uma conversa de 30 segundos depois da coletiva e diz: você tá fora. E aí, nação, cara, tudo mal explicado essa crise no Flamengo, é impressionante. O Flamengo vem de um baita ano, que foi muito bom em 2025, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, a equipe jogando de igual para igual contra o PSG, que é a sensação da Europa, e mesmo assim consegue entrar em crise. Não sei o que acontece. Na minha visão é amadorismo dos dirigentes. Os caras não sabem esperar. Ok, o Felipe Luiz estava com um ano péssimo, tava. Nós falávamos isso aqui no canal. Vocês que nos ajudam nos comentários aqui embaixo, que interagem, pô, opinam legal demais. Tem muito flamenguista aqui, tem muito cara que não é flamenguista também. Vocês têm uma opinião muito legal, que inclusive sabem mais que muitos comentaristas, sabem mais que eu, sabem mais que todo mundo, porque vocês acompanham o dia a dia do clube. E vocês lembram, pô, o Felipe Luiz não estava realmente desempenhando um bom trabalho no Flamengo no começo desse ano, mas não é esse jeito que você manda embora o treinador vitorioso. Pô, vocês estão falando de um cara que tem 3 títulos em um ano, e 3 títulos muito importantes, que muitos treinadores são muito experientes e têm uma vida vasta como treinador, não conseguiu, e de um cara que como jogador é ídolo da torcida. Não dá pra diretoria ter uma atitude amadora como essa. Então assim, da minha visão é muito amadorismo. Por mais que o Felipe Luiz não estivesse entregando um bom trabalho, cara, acabou o jogo lá do Lanús, você senta com o cara, conversa e desliga. Ou então, vamos, da pior das hipóteses, depois do jogo em Madureira, ele seria demitido, ok. Então, acabou o jogo, você espera o outro dia, na terça, ou quem sabe na quarta-feira, aproveitar que a semana não tem jogo, senta, conversa, reúne e tchau. Agora, demitiu o cara de madrugada, lá no Maracanã, depois do cara ter dado uma coletiva de quase meia hora. Amadorismo total, cara, é vergonhoso. Mas bora Botafogo nessa discussão. Quero saber da tua opinião agora aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Bora encher esse vídeo de like, vai. Valeu, até a próxima.